Muito boa noite, senhores vereadores, funcionários desta casa, a todos os funcionários da imprensa, a quem nos assiste pela TV Barretos. É um prazer tê-los aqui conosco nesta segunda-feira, nossa última sessão ordinária do mês de abril. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Você fala perto. Aparecido Cipriano presente, André Rezec, José Francisco Abrão Miziara, Leandro Anastácio, Reginaldo da Silva, Guilherme Henrique de Ávila, Dr. Otávio Garcia, Dr. Francisco, Olímpio Jorge Nabem, Paulo Correia, Juninho Leite. Presente. Havendo número legal invocando a proteção do Nosso Senhor Deus, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que, em pé, ouçam a execução do hino nacional e do hino de Barretos. Barretos, bandeira
desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e as saras louras, as bênçãos do Senhor em como orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos guie e conserve sempre unidos, como as suas ovelhas do zagal, sem distinção de credos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Paulo Henrique Correia solicita a dispensa da leitura da ata regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Há aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Há aprovado por unanimidade. Tem algum pedido de dilação, Neire? Não? Tá bom. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios, convites e outros constantes das comunicações. O Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Alimentação de Barretos realiza mais uma vez a Festa do Trabalhador no próximo dia 1º de maio no Jockey Club, a partir das 14 horas, com entrada franca. O convite a todos os vereadores a prestigiar o evento popular. A diretoria do Barretos informa que o primeiro jogo do Barretos acontece no próximo domingo, dia 1º, a partir das 11 horas, no estádio Fortaleza. Os ingressos já estão com a diretoria do clube e pede que a comunidade prestigie o time na cidade, que inicia sua campanha rumo à Série A. Edital número 650. Videlson Leite Júnior, presidente da Câmara Municipal de Barretos, no desempenho de suas atribuições, faz saber que, em conformidade com os dispositivos do regimento interno, por iniciativa dessa presidência, ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene a realizar-se no dia 27 de abril de 2011, às 20 horas, na sede desta Câmara Municipal, em comemoração ao Dia das Meninas Arco-Íris, no termo da Lei Municipal número 4354 de 2010. Cumpra-se afixando em local público de costume, distribuindo cópias aos interessados para a ciência. Segue assinado pelo primeiro secretário, Aparecido Cipriano, e pelo presidente Videlson Paixão Leite Júnior. Deu certo agora. É o que há, senhor presidente. Vamos dar início ao grande expediente, mas antes eu gostaria de chamar a atenção dos senhores vereadores que hoje é o aniversário do nosso companheiro Paulo Henrique Correia. E desejamos a ele muita saúde, muita paz e que continue sempre traçando este caminho maravilhoso. Obrigado, senhor presidente. Você tá mão na fita. Vamos dar início ao grande expediente com a palavra
bancada... solicito o tempo de cada vereador. 1 minuto, né? A mais, né? 8? 8 minutos. É o máximo. Tá. Com a palavra, a bancada democrática. Com a palavra, o vereador Euripinho, pelo tempo de 9 minutos. Doutor Otávio, por 9 minutos. O senhor vai, doutor Otávio, primeiro? Doutor Otávio, por 9 minutos. Euripinho, na próxima sessão é você, depois o Leandro, né? Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, munícipe que nos honra com a sua presença, meus barretenses, os amigos da internet, aos ilustres funcionários da TV Barretos. Senhor presidente, hoje eu queria tomar liberdade de dizer aos senhores que nós tomamos conhecimento e fomos cobrados por os munícipes que moram ali na Avenida 015 ou 017, nas imediações da faculdade, da FEB, da Faculdade Educacional de Barretos. Nós temos conhecimentos e fomos cobrados no sentido de que realmente o fluxo de alunos que demandam de outras cidades até a faculdade, a Fundação Educacional de Barretos, é um número até razoável de alunos e só tem, inclusive, a engrandecer o ensino barretense. Entretanto, em virtude das atitudes tomadas na Avenida Frade Montes com relação ao estacionamento de veículos, os ônibus que trazem os alunos e os estudantes para a cidade de Barretos, eles se veem na obrigação de estacionar em outros lugares. E o que acontece? Que no término das aulas, por volta de 11 horas, 11h30, 15 para meia-noite, quando do retorno dos alunos para suas respectivas cidades, evidentemente que o cidadão barretense se encontra dormindo naquelas imediações. E aí vem o problema do importuno que nos foi levado e nos foi reclamado, de que ônibus ficam no funcionamento, normalmente, e é normal, para que realmente tenha um pouco de aquecimento, para que possa demandar o retorno às suas cidades. Então, nós estamos fazendo um requerimento no sentido de que o senhor prefeito, e aí eu quero, senhor presidente, num adendo também, que seja encaminhado ao diretor, do reitor da FEB, Nery, só para... No requerimento, já no problema de ser oficiado ao senhor prefeito, bem como e ao reitor, no sentido da possibilidade de que ali no Rochão, as duas pistas do Rochão se prestem ao estacionamento, inclusive, dos ônibus. Primeiro, que é um local amplo, tranquilo, e que a ocupação ali do Rochão, quando as atividades do esporte geralmente é fim de semana, não vai criar problema algum. O único problema que pode criar é os barretenses que estacionam durante os dias, ou às vezes à noite, durante a semana, para evitar o pagamento da estadia junto ao shopping. Lógico, é evidente que o pagamento da estadia no shopping, eu entendo que é justo, mesmo porque você tem a proteção e a tranquilidade do veículo estacionado, e aqueles que usam aquelas dependências ali do Rochão para estacionar seu veículo, poderia se prestar aquelas duas vias, pista dupla, ao estacionamento desses ônibus. Primeiro, que os estudantes ficariam numa situação mais tranquila e mais perto para o retorno das suas aulas. E segundo, que não estaria importunando munícipe algum da cidade de Barretos. Ou então, se ali não for conveniente, que estudasse a possibilidade de que esses ônibus estacionassem
também, inclusive, dentro da própria faculdade, em local a ser destinado e a ser providenciado, mesmo porque o adentramento de ônibus ali pela avenida, parece-me que a entrada é pequena. Mas, em síntese, o que tem que ser feito é resolver o problema, mesmo porque o munícipe que 11h30, meia-noite, pessoas de idade querem ter o descanso para fim do seu repouso, nada mais justo, evidentemente que teria que tomar uma providência. Um outro assunto que eu queria comentar, senhor presidente, e eu quero deixar bem claro o meu ponto de vista, é que no final de semana a gente que se preocupa com o esporte amador varziano, e aí eu invoco o depoimento e a presteza também do vereador Cipriano, a gente se preocupa tanto com o zelo dos campos, e agora começa o campeonato varziano, e pasmem, senhores, que não sei porquê, quem, de que forma, seja lá que título for, e aí eu não me importo com isso, simplesmente resolveram ocupar as dependências do campo da região dos lagos, no momento em que as sementes da grama que agora caiu, que seria o momento exato para poda, momento exato, inclusive, para cuidar para o início do campeonato varziano, sobrecarregou, inclusive, a instalação de barracas, está numa promoção de venda de veículos, carros usados, seminovos, uma série de coisas. Eu espero que realmente não tenha causado danos naquele campo, que já é precário. Não é lá um campo das suas melhores condições, mas não é pelo fato de não ser melhor que nós vamos acabar de estragar o restinho que tem. Eu acho que ali eu não concordo e não pactuo com a forma de alugar aquela dependência, mesmo que a pessoa pague imposto, que não pague, porque vai estar, inclusive, usando o patrimônio público em detrimento de uma coletividade que é o esporte amador varziano, que usa aquelas dependências. Um outro detalhe também que eu quero deixar bem claro, que não sei a quem coube e a quem é a responsabilidade, é o fato de usar aquela pequena parte do rochão e se destinar à edificação de circo, parque de diversão, com tanto logradouro público de maiores dimensões. E aí vem naquele setor onde tem o campo de bote, uma série de coisas que tem que ter umas atividades muito mais tranquila, acaba não tendo, meu caro Reginaldo, em virtude da existência de um parque de diversões, numa demanda, eu não sei se resolve ou não em termos da população de Barretos, que poderia ser instalado em outro lugar. Então eu quero deixar bem claro o meu ponto de vista, que eu não concordo e não pactuo de certas coisas que, por melhor que seja o entretenimento, o prejuízo e a preocupação para outro setor, inclusive nas dependências do Rochão e Logradouro, principalmente aquela pista de atletismo, que me lembro muito bem, que é uma pista que foi considerada uma das melhores pistas da América do Sul. E, evidentemente, que merece toda a consideração, o zelo e a proteção do poder público para que realmente possa ser usada na forma que se faz necessário. Então, eu quero deixar bem claro que parque de diversão, essas coisas, se instala ali ou não é com o meu aval, não concordo de forma alguma, porque, além da área ser pequena, provoca danos. Por menor que seja, mas provoca, certo, meu caro Silvio? E outra coisa também no campo do Rochão, que eu não sei quem foi inteligente, que na pretensão de se instalar os holofotes da iluminação, para a gente, meu caro Douglas, ter a possibilidade do Master barretense, e aí eu fico tranquilo que você é uma das pessoas que vai engrandecer de forma de sobremaneira o Master, levando inclusive aquela bagagem que já tem toda uma vida esportista. Ali me entra um cidadão num campo molhado e joga um caminhão pesado naquela grama, até parecendo um pequeno espaço de cultivo de hortaliça, meu caro Reginaldo, e sem emitir consequência e não ter uma viva alma para dizer, meu cara, não faça isso porque você está estragando alguma coisa. E nós sabemos, bem de que o campo de futebol, depois de danificado, para repor, a consequência são desastrosas, porque a reposição de tudo aquilo na prática do esporte, evidentemente, fica mais oneroso e complica, principalmente para aqueles que gostam de praticar o esporte. E eu gosto de praticar o esporte. E a minha prática, Reginaldo, é da cartolagem que a gente acompanha e sobressai sobre todos. E podemos dar o palpite da forma que melhor convier, porque o que nós queremos é o bem-estar daquilo que é de suma importância. Então, eu quero deixar registrado isso, Cipriano, porque agora começa o varziano e eu espero que os campos estejam todos a contentos
e dentro daqueles padrões para a prática do esporte. Porque é uma população que movimenta de 10 a 15 mil pessoas, e sabemos disso, e que merece o respeito e a consideração, porque são pessoas que pagam os seus tributos e que têm por direito assegurado o lazer que faz parte, nas partes das manhãs, das domingueiras, de forma tranquila e ao congraçamento do esporte baianense. Meu muito obrigado. Com a palavra a bancada do PR, vereador professor Reginaldo, por 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, que nos honra com sua presença, a imprensa, população de Barretos, que nos assiste pela TV, pela internet. O projeto que define a natureza jurídica da FEB está na pauta de hoje. É uma matéria de muita importância e meio polêmica, mas nós temos a obrigação de assumir a responsabilidade e resolver de vez esse problema. Eu quero antecipar alguns pontos principais sobre essa questão, até porque a população precisa compreender com clareza o que é que vai ser feito e por que vai ser feito. Então, eu vou passar algumas transparências tentando fazer essa explicação. Primeira coisa que nós temos que esclarecer, até porque tem sido preocupação de muitas pessoas, é o fato concreto de que a FEB não será vendida. Às vezes, algumas pessoas tentam, algumas com boas intenções, outras com más intenções, tentam dizer, fazer as pessoas entenderem que a FEB vai ser privatizada, que vai ser vendida. Isso não é verdade, não existe isso. A FEB não será vendida, até porque não existe essa possibilidade jurídica. Juridicamente, é impossível vender a FEB, por quê? Porque ela é uma fundação, Fundação Educacional de Barretos, e uma fundação não tem dono, especificamente falando. Na verdade, o dono da FEB é toda a sociedade barretense, é a sociedade barretense. E não tem como vender, portanto, a Fundação Educacional. Aliás, nenhuma fundação tem como ser vendida. Então, a população pode ficar tranquila que não se trata disso. Ao contrário, as providências que nós tomaremos é justamente para viabilizar o funcionamento e o crescimento da FEB. Ressalto, portanto, que ela pertence à sociedade barretense. Outra coisa que nós temos que esclarecer é que a FEB, desde a sua criação, sempre foi tratada, sempre foi administrada como uma entidade privada, sem fins lucrativos, portanto, como uma fundação privada, sem fins lucrativos, desde 1964. Essa visão de que, ou essa posição de que ela seria um ente público, só veio a lume, só começou nos últimos 5 anos, 5, 6 anos. Antes, nunca ela tinha sido questionada a sua condição de entidade privada. Então, o que denota, o que demonstra, o que prova que ela foi sempre tratada como uma entidade privada? Vários aspectos. O primeiro deles é a própria lei que criou a FEB, que deu, na verdade, a autorização para criar a FEB, que é a Lei 1032 de 1964. Essa lei disse que a entidade a ser criada criaria personalidade jurídica com o registro de seus estatutos no cartório de registro civil. Ora, esta é a forma de criação de entidades privadas. Qualquer pessoa que queira criar uma fundação hoje, uma fundação de direito privado, tem que, primeiro, elaborar os seus estatutos e registrar no cartório de registro civil. É ali que se criam as entidades privadas.
Se fosse uma entidade pública, bastaria a lei criando a fundação e acabou, não precisaria registrar no cartório de registro civil, não haveria essa necessidade. Há inúmeros exemplos disso. A questão do patrimônio também é muitas vezes questionada. Mas o patrimônio da FEB é público. É engano, o patrimônio da FEB não é público. O patrimônio da FEB pertence à própria FEB. A lei que autorizou a doação daquelas glebas para a FEB, autorizou expressamente uma doação sem ônus, ou seja, uma doação definitiva, sem cláusula nenhuma de retorno. Portanto, a doação foi feita e agora os terrenos, as glebas, pertencem à FEB, sem qualquer possibilidade de retorno ao município. E tanto é assim que agora, recentemente, eu sempre cito esse exemplo, recentemente, a prefeitura precisou de um terreno para a construção do centro de reabilitação. O que ela fez? Pediu à FEB, e a FEB fez a doação do terreno, e nós aprovamos aqui nessa Câmara a doação do terreno da FEB para o município. Ora, se o terreno fosse público, fosse do município, não precisaria fazer essa doação. E não foi só do centro de reabilitação, foi também do centro de pronto atendimento, UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Então, quer dizer, não há a menor dúvida também de que aquele patrimônio pertence à Fundação Educacional, não pertence ao município. Mas a origem do município, então, não deixa de ser público? Ora, é outro engano. Nós aqui na Câmara estamos acostumados a aprovar projetos de leis que autorizam a doação de terrenos no Distrito Industrial para empresas particulares. E quando estas cumprem os seus compromissos de construir, instalar as empresas, essas escrituras se tornam definitivas, sem possibilidade de retorno para o município. E nem por isso esses terrenos, essas empresas, são terrenos públicos. São terrenos que eram públicos, mas se tornaram particulares pela doação irreversível para essas empresas. Então, também não há dúvida nenhuma com relação a patrimônio. O patrimônio é da FEB e não é do município. Além disso, a FEB obteve vários certificados reservados apenas para entidades privadas. Esse certificado de entidade filantrópica é talvez o principal, porque ele foi obtido em 1974, é um certificado por tempo indeterminado, e de lá para cá a FEB tem usufruído das imunidades, das isenções previdenciárias conferidas pela condição de entidade filantrópica. Mas não é só o certificado de entidade filantrópica. Tem o certificado de utilidade pública municipal, estadual, federal, todos eles também privativos de entidade privada, reservados à entidade privada. Entidades públicas não conseguem esses certificados porque isso não é próprio delas. Tem a questão do ProUni, as decisões administrativas judiciais, que também, reiteradamente, consideraram a FEB entidade privada. Eu reafirmo, só nos últimos 5, 6 anos é que passou-se a enxergar a FEB como uma entidade pública em prejuízo de suas atividades, mas esse é um assunto que nós abordaremos na próxima oportunidade. Muito obrigado. Com a palavra a bancada do PMDB, vereador Guilherme, por 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, barretenses que nos acompanham aqui da galeria da Câmara e de suas casas, através da TV Barretos. Todos aqueles após um feriado de Páscoa, né, uma semana de reflexão, uma semana voltada
a Deus, para que a gente pudesse passar com a família e fazer uma reflexão sobre as nossas vidas. Estamos aí de volta. Nunca paramos, né, senhor presidente? Mas estamos aí nos trabalhos legislativos. E já complementando o que o professor Reginaldo disse sobre a Unifeb, está pronta, né, todo o projeto, está para ser votado. Algumas emendas ocorreram, várias reuniões ocorreram com representantes da DOFEB, da FUFEB, dos funcionários, pessoas diretamente ligadas ao vereador Paulo Correia à Unifeb, para poder discutir e acatar algumas alterações para que a gente pudesse dar a FEB para a cidade de Barretos mesmo. Que o verdadeiro dono da FEB é a cidade de Barretos, não é a prefeitura, não é a Câmara Municipal, não é um reitor, não é um conselho, e sim a população de Barretos, que é a dona, que é a mandatária daquela instituição. Então, nós estamos aqui, né, talvez iremos discutir ainda hoje esse projeto para poder ser votado. Hoje, senhor presidente, eu estou entrando com um requerimento questionando a questão da horta orgânica, pois nós temos informações de vários produtores rurais que houve uma verba de R$300 mil para a implantação dessa horta orgânica no município de Barretos, para poder comprar maquinário, capacitar. Houve um curso de capacitação pelo Senar, através do Sindicato Rural Vale do Rio Grande, capacitando essas famílias, e essas famílias me procuraram dizendo que não foram implementar, que ela não foi ainda implementada, que não foi comprado os equipamentos, inclusive tratores. Então, eu estou questionando a prefeitura para que possa explicar melhor sobre o que está acontecendo e sobre essa verba de R$300 mil da horta orgânica. Outro requerimento também, senhor presidente, que eu fiz aqui nesta casa, é para que o município ele possa criar um plano de auxílio ao produtor rural, principalmente ao pequeno e médio produtor rural, para que possa orientá-lo quais os melhores grãos a serem plantados na safra para este ano, para o ano que vem, para que tenha uma orientação sobre o mercado, porque se está dando soja, vários produtores vão lá e plantam soja. O que acontece com o preço da soja? Vai lá embaixo e o produtor acaba tendo prejuízo. Se a cana, a renda para a cana, de repente cai o preço. Então, para que possa ter um fomento e uma explicação para os produtores rurais, e aí em parceria com o Sindicato Rural, para que possa auxiliar esses produtores ao que melhor produzir, ao tamanho da gleba de terra que ele tem, o valor gasto, quanto que é a expectativa de lucro, as condições climáticas, e também depois auxiliá-lo na venda desses produtos direto ao consumidor. Nós não temos mais o CEAGESP aqui em Barretos, né, mas nós precisamos que esse produtor consiga vender num produto adequado, que chegue um produto de qualidade na mesa do consumidor barretense e também possa vender esse produto rural aí para as grandes redes. Então, eu entrei com esse requerimento aí de apoio e fomento às propriedades rurais, principalmente ao pequeno produtor rural, que é quem tem mais dificuldade para poder nortear o que plantar, como plantar e como proceder aí desde o plantio até a venda do produto que ele planta lá na sua propriedade e produz para venda para o consumidor final. Outro requerimento que eu entrei na noite de hoje é questionando a prefeitura se ela não pode contratar leitos particulares de UTI para oferecer para o SUS. Porque nós sabemos que a Santa Casa hoje ela tem uma quantidade limitada de leitos, né? Tem uma dificuldade muito grande, inclusive tem uma campanha de capacitação, o Orlando está aqui, sabe, né? Do Orlando, nosso trabalha na saúde incansavelmente, né? Te dou muito trabalho lá, né, Orlando, com o centro de reabilitação. E nós temos o número de leitos de UTI hoje é insuficiente somente para a cidade de Barretos. E a Santa Casa ainda atende a região inteira de Barretos, são mais de 400 mil habitantes. E o número é insuficiente. Então tem uma campanha para poder dobrar a capacidade da UTI, que vai passar de 10 para 20 leitos, o que ainda é insuficiente para atender a região. Então existe já uma autorização do governo federal para que quando não se tenha o leito do SUS, o município possa comprar esse leito particular e oferecer para
àquela pessoa que necessite, para que ela não fique no corredor, não fique esperando uma vaga. O médico não precisa ficar vendo, esse é um pouco menos grave do que aquele outro, porque quem precisa de uma UTI está no estado grave, né? E a família espera o melhor cuidado. Então, estou solicitando ao prefeito para que ele possa comprar leitos, pagar quando for necessário, e a UTI da Santa Casa estiver com todos os seus leitos ocupados, para que possa utilizar de leitos particulares para oferecer para o SUS e gratuito para o cidadão de Barretos. Outro requerimento que eu estou entrando hoje pela 4ª vez nessa casa, senhor presidente, e é sobre o Conselho de Política Administrativa. A lei 101 de 2009 foi a primeira lei que nós aprovamos, inclusive, nessa casa, nesse mandato. Ele previa a formação de um conselho para discutir a remuneração do funcionário público. A última resposta foi que precisava de membros do Conselho da Cidade, que ainda não estava formado. Isso foi mais ou menos em meados de outubro do ano passado. E até hoje, infelizmente, não foi montado esse conselho e a lei foi aprovada em fevereiro de 2009. Então, eu estou solicitando, porque esse conselho precisa ser montado com representantes dos servidores, da Câmara, da Prefeitura, do Conselho das Cidades, para poder ter uma valorização do funcionário público municipal. Então, estou cobrando para que isso seja feito. Outro pedido que eu estou fazendo para o senhor prefeito, senhor presidente, é para que ele possa disponibilizar psicólogos especialistas na questão da educação infantil para proferir palestras para os professores, para poder fazer uma capacitação para os professores. Que hoje, para poder falar sobre hiperatividade, o que é hiperatividade, o que não é, muitas vezes os alunos chegam, os pacientes chegam para os psicólogos, para os fonoaudiólogos como hiperativos e, na verdade, eles não são hiperativos. Às vezes, a professora, o professor não sabe diagnosticar. Então, para poder proferir uma palestra, para que esse professor já possa identificar no início desse distúrbio e possa encaminhar corretamente quando precisar, para poder falar das questões sexuais, que muitas vezes são difíceis para os professores, que são questionados, não são da área, mas são questionados por alguns alunos que estão na sua fase de desenvolvimento. Então, eu estou solicitando para que possa dispor desses profissionais especialistas na educação infantil e na formação de crianças e adolescentes para poder falar sobre esses assuntos. E parabenizar também a todos que fizeram a realização dos Jogos Universitários de Direito. Foi um sucesso em Barretos nesse último final de semana, nesse feriado. Um grande número de alunos de diversas universidades. Só para concluir, senhor presidente, um número muito grande que visitaram Barretos. A prefeitura disponibilizou diversas escolas para que esses alunos ficassem alojados, a Secretaria de Esporte. Um grande sucesso, festas, confraternizações, trazendo para Barretos diversos alunos para poder movimentar a nossa cidade. Então, aqui deixar aos organizadores, à Secretaria de Esporte, a todos que foram envolvidos nesse projeto, foi muito bem sucedido. E Atlética de Direito. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra a bancada do PT. PV. Doutor Francisco, mas é o Misiário. Por 8 minutos. Coisas boas. Senhor presidente, em primeiro lugar, a Vossa Excelência, obrigado, e aos senhores vereadores, pela compreensão para os meus indesejáveis atrasos, mas a profissão realmente tem exigido muito. Senhores funcionários, imprensa, munícipes, eu tenho lido, senhor presidente, senhores vereadores, vez por outra na mídia, o nome de possíveis prefeituráveis. E tenho visto nomes de peso, nomes de um histórico político em Barretos, com grandes possibilidades de o ano que vem disputarem as eleições em Barretos. Também tenho visto nomes que às vezes não têm nenhum histórico, nenhuma tradição, mas faz parte daquilo que a mídia sempre usa como possibilidades de aventar nomes. O que me chamou muito a atenção, senhor presidente e senhores vereadores, é que eu nunca fui citado. Nunca. Nem o senhor, Vossa Excelência. Pois é, eu nunca fui citado. Ninguém falou assim, olha, o Kiko poderia ser um prefeiturável. Afinal de contas, eu tenho uma cultura e uma inteligência razoáveis. Eu tenho já um histórico político, estou no meu 5º mandato. Então, tenho partido, isso é outra história, isso é outro problema. Isso é outro problema.
Não sei se o partido vai querer. Mas eu quero dizer aos senhores vereadores que eu não estou aqui pretendendo fazer campanha política de forma nenhuma. Não, tem que me alertar muito, me precaver muito, porque de repente soa como proposta política, né, de pré-candidatura, e vai dar um problema danado, inclusive legal. Mas eu usei esse preâmbulozinho para dizer que eu pretendo continuar sendo vereador se eu for candidato e se conseguir ser reeleito. E pretendo isso por duas opções, por duas situações diferentes. Uma é por opção mesmo. Afinal de contas, eu não vou deixar de ser médico nunca, a não ser que um dia, por força das próprias condições físicas, não tenha mais condições para isso. E entendendo que ser médico e ser prefeito só deu certo uma vez aqui na história de Barretos, que foi com o Heber Rezec, que teve a sabedoria de se afastar do cargo de médico para ser prefeito, porque os outros dois que nós temos na história, infelizmente, não corresponderam. E é mais ou menos sobre isso que eu quero efetivamente falar aos senhores vereadores. Nós temos aqui, nesse histórico de 8 anos, do primeiro mandato do atual prefeito, e já mais da metade transcorrido do segundo, um histórico lento e doloroso de endividamento do município de Barretos. Isso vem ocorrendo através de diferentes recursos que a prefeitura tem usado e de maus recursos que ela não tem usado, inclusive e principalmente usando essa Câmara. A semana passada nós discutimos o processo de parcelamento. E eu acredito que os senhores vereadores como um todo ouviram, como eu ouvi, uma série de reclamos e uma série de questionamentos de como nós pudemos colaborar com um processo mais grave de comprometimento de 8 mandatos, de 8 prefeitos possíveis, que podem ser alguns dos senhores aqui presentes, de como a cidade vai estar atrelada a pagar, por força de um pagamento atrelado a um repasse do Fundo de Participação dos Municípios, quer dizer, não há nem como negociar isso, já vem mordido lá de Brasília o repasse, endividando os outros prefeitos que terão um recurso a menos para poder administrar a nossa cidade. Falar sobre administração é uma situação que todos os senhores já cansaram de ouvir da população, em termos do arrependimento, em termos da insatisfação, em termos de como caminha mal o processo administrativo em Barretos. Mas eu não vim aqui para falar do processo administrativo, eu vim aqui para falar dos senhores vereadores. Eu falei isso a semana passada e volto a falar hoje. Nós estamos colaborando para que a nossa cidade se torne uma cidade inviável. Nós estamos colaborando para que a nossa cidade se torne uma cidade inviável e endividada. Uma cidade sem perspectivas, em que o próximo prefeito, eu já disse isso uma vez, vou dizer de novo, não só o próximo, mas os próximos prefeitos estarão em más condições administrativas em razão de não ter recursos e que parte dos recursos que recebe de repasses já havia subtraído de dívidas acumuladas durante esse processo administrativo. Quando esse atual prefeito tomou posse, há 6 anos e pouco atrás, ele reclamou de um processo de endividamento deixado pelo senhor anterior prefeito, Heber Rezec, no valor de 18 milhões. A quanto estaria hoje? Só a semana passada nós endividamos o município de Barretos em 30 e tantos milhões, com um processo de reparcelamento de dívidas que ele já havia parcelado e não pagou, e protelou para 8 prefeitos virem a pagar. Assim como essa Câmara aprovou já em manobras anteriores, por força do processo administrativo, e acabará por aprovar esse ano, de novo, a famigerada transposição de verbas, que é um processo que não existe, um dinheiro que só existe no papel, num orçamento que só existe no papel, que não se concretiza na realidade da arrecadação, cria-se, através do repasse, um dinheiro, através dessa transposição, um dinheiro que só estava no papel, para um dinheiro que o prefeito possa gastar. E gastando é mais um processo de endividamento.
E só no fim do ano passado foi um endividamento de 36 milhões e meio de reais com essas manobras que, infelizmente, essa Câmara aprovou. E é isso que eu venho aqui alertar mais uma vez aos senhores vereadores, principalmente aos vereadores da bancada de sustentação do senhor prefeito, de que esse processo torna cada vez mais inviável a nossa cidade. Torna cada vez mais a nossa cidade impossível de ser administrada pela absoluta falta de recursos. Barretos arrecada muito aquém, muito menos do que ela prevê arrecadar, e recebe repasses de fundos de participação dos municípios, de ICMS e assim por diante. Quer dizer, se ficar dependendo disso, nós ficamos penhorando esse valor através de dívidas que a administração está nos fazendo obrigados a aceitar e a aprovar, como é que chegará o próximo prefeito? Que pode ser qualquer um dos senhores aqui presentes. Já ouvi nomes daqui presentes pensando em serem candidatos. Como é que será? Como é que será a nossa cidade, que hoje já está mal em termos de saúde, em termos de pavimentação de ruas, em termos de infraestrutura? Cria-se um imposto para se cobrar iluminação pública, a iluminação pública está uma porcaria. Tanto é que, frequentemente, existem requerimentos formulados pelos seus vereadores pedindo iluminação no bairro A, no bairro B, na cidade, na parte da cidade A, B ou C. E nós estamos colaborando com isso. E eu disse a semana passada, e volto a frisar agora, apenas para complementar, senhor presidente, quando num futuro, lá na frente, 50, 100 anos lá para frente, vamos homenagear o vereador lá do mandato tal do ano de 2011, e nós estamos documentados ali. As nossas atuações não estão escritas numa ata, não, estão documentadas em CD. Olha, o vereador tal falava tanto, falam tanto dele que era tão bom, mas olha o que ele fez aqui. Isso é responsabilidade nossa. Nós estamos aqui e vamos passar por aqui. Mas a cidade de Barretos vai continuar e a Câmara vai continuar. Além de termos que honrar a Câmara, nós temos que honrar a nossa função junto da Câmara. E eu pergunto aos senhores, é isso que nós estamos efetivamente fazendo? Obrigado. Com a palavra a bancada do PT, doutor Francisco, por 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presidentes, pessoal de casa, pessoal da galeria, boa noite. Hoje nós vamos mostrar alguns dos projetos que nós já apresentamos e que foram aprovados, outros estão nas comissões, estão em andamento. O das creches, que já foi reprovado pela comissão, me parece, no ano passado, que nós voltamos a apresentá-los. Esse está em andamento nos projetos. Esse projeto tem como objetivo democratizar o acesso à arte e à cultura por parte da população barretense. O acesso a estes temas é de extrema importância para a população evoluir. Durante uma semana, acontecerá na cidade eventos culturais, dos quais artistas de Barretos completarão e farão o espetáculo. Estamos aí com um projeto que está em andamento, que é o programa Pro Jardim. Esse projeto tem por objetivo criar uma qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida no nosso município, estimulando os adolescentes de Barretos a desenvolver positivamente os espaços urbanos de suas cidades, praças, jardins, canteiros, dando-lhes educação ambiental e senso de cidadania. Proíbe a cobrança, a utilização de banheiros de rodoviárias e estádios esportivos, a cobrança de taxa para a utilização dos banheiros em locais públicos é considerada abusiva pela maioria dos usuários. As pessoas não sabem que é aplicada a taxa de uso do banheiro, sendo que os usuários já pagam taxas de embarques no caso das rodoviárias. A história de Barretos na grade escolar. Esse projeto já foi aprovado por esta casa, inclusive o próprio prefeito já sancionou esse projeto.
institui a disciplina História de Barretos na rede municipal de ensino. Uma cidade desenvolvida se orgulha de sua história. Esse projeto tem um futuro muito bonito dentro do município. Inserção de ex-apenados no mercado de trabalho. Esse processo está em andamento, obriga as empresas a contratar de serviço ou obras dos quadros Barretos a manter obra constituída por, no mínimo, esse valor, esse percentual tem de ser discutido, de ex-apenados ou apenados em regime aberto ou semiaberto. Inclusão da disciplina de informática na rede municipal de ensino. Inclui a disciplina de informática na rede municipal de ensino fundamental, sendo a informática de fundamental importância nos dias atuais. Nesse sentido, não podemos deixar para trás a educação. Bom, enfim, são vários projetos, temos outros em andamento, que entendo que são de suma importância para o desenvolvimento do nosso município. Eu queria, além disso, informar o encontro municipal do Partido dos Trabalhadores de Barretos. Ele acontecerá dia 1º de maio, no salão de festa da igreja Nossa Senhora de Fátima, perto do Estrela, na Rua 4. Isso no próximo domingo, dia 1º de maio, com início às 8 horas da manhã e término às 17 horas. Tem direito a voto todos os filiados que votaram no último PED do Partido dos Trabalhadores e que estejam quites, né, com o cofre do Partido dos Trabalhadores. As pessoas sabem. Serão postos em discussão todos os assuntos que digam respeito ao Partido dos Trabalhadores de Barretos. Tá certo? Contamos com a presença honrosa de todos os filiados e filiadas. Queria lembrar também que fui cobrado por várias pessoas na rua sobre a questão da SEI das obras, tá certo? Que até agora não aconteceu nada, não foi apresentado, não aconteceu nada. As pessoas me cobram muito para que eu denuncie e peça, mais uma vez, o afastamento dos envolvidos, tá certo? Para que se tenha independência, inclusive, para fazer esse inquérito, esse levantamento interno no município. E queria finalmente dizer que fui procurado por uma comissão de 12 trabalhadores de um dos frigoríficos local aqui, que insistiram para que esse vereador fizesse a defesa intransigente do salário base da Federação do Sindicato de Alimentação do Estado de São Paulo, porque aqui os frigoríficos pagam menos do que o salário base previsto na convenção coletiva dessa federação. Então, mais uma vez, pedindo para que as pessoas que detêm o poder de fazer isso cumpram com as suas obrigações e determinem, através de um trabalho interno, que esse salário base seja pelo menos o salário da Federação do Sindicato da Alimentação do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Com a palavra, a bancada democrática, o vereador Leandro, por 8 minutos. Então, mas... Então... Vereador Olímpio Jorge Nabem, por 8 minutos. Vou pegar um tempinho dele, enchendo os pacientes. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, telespectadores da TV Barretos, quero mandar um abraço à senhora Antônia, esposa do senhor João Bosco, do bairro Exposição, e estendendo a todos aqueles que estão nos acompanhando pela televisão. Senhor presidente, quero fazer aqui um comentário, um requerimento que já fiz na casa com relação ao SESI.
Eu solicitei uma travessia de pedestre, um semáforo inteligente naquele local, e eu tenho visto e sido cobrado por muitos pais que aquele local realmente está perigoso e há necessidade da intervenção dos agentes de trânsito. Às vezes os pais, os próprios motoristas das peruas escolares fazem esse papel, e eu estou fazendo, clamando aqui para a Secretaria de Trânsito que tome a providência o mais rápido possível, antes que alguma coisa desagradável aconteça. Vai mais uma vez a minha solicitação, a pedido de todas as escolas, dos pais que estudam no SESI, para que faça alguma coisa naquele local. Também, senhor presidente, eu quero aqui agradecer novamente ao INSS, na pessoa do Eduardo, por ter atendido todo aquele pessoal, pela paciência, estendendo a todos os funcionários com relação à certidão CNIS, solicitada na inscrição do concurso público através da Lei 3838, de minha autoria, onde isenta as pessoas desempregadas de pagamento de taxa de inscrição. Confesso que tivemos a felicidade de atender centenas de barretenses, de pessoas interessadas. Isso me deixou bastante feliz. Espero que essas pessoas também galguem sucesso, realmente, quanto à felicidade de conseguir realmente o seu objetivo. Estou aqui agradecendo, em nome do Eduardo Sadal, todo o pessoal lá do INSS, pela paciência, pela forma como atendeu centenas de pessoas desempregadas que lá se dirigiram para a aquisição, para poder fazer a inscrição do concurso público. Isso foi muito marcante, e a gente vê que esse projeto de lei vem crescendo cada vez mais quando solicitado dentro dos concursos realizados a nível municipal. Quero aqui também dizer em relação, parabenizar a nossa diretora, a diretora Maria Eugênia, da Escola Municipal João Baroni, pelo brilhante trabalho que vem fazendo naquele local, professor Reginaldo, e dizer que, juntamente com o prefeito, existe a possibilidade da aquisição de um terreno para estender, para aumentar cada vez mais o atendimento, que realmente os pais, a gente percebeu na entrega do uniforme escolar, estão muito felizes naquele local, com o trabalho que vem sendo realizado pela diretora e toda a sua equipe. E nós estamos aí solicitando, através de um requerimento, a possibilidade de ampliação da Escola João Baroni na aquisição desse terreno, estendendo para que possa também utilizar o campo da Portuguesa para a atividade esportiva daquele local. Sabemos muito bem que dá a possibilidade, doutor Otávio, cercando o campo da Portuguesa, terminando de cercar, pode realmente as crianças daquele local, daquela escola, poder utilizar o trabalho físico, de educação física, juntamente com aquele campo que foi feitas as melhorias necessárias. Então, estou aqui solicitando, parabenizando a Maria Eugênia pelo trabalho, e dizer que nós estamos entrando com requerimento, pedindo informações da possibilidade de conseguir esse importante investimento. Estou aqui também parabenizando, através do requerimento, o Enilson, frente ao SAE, né, SAEB, pelo trabalho que vem realizando, e aproveitando a oportunidade, estendendo o pedido da população, no sentido de poder colocar ou implementar em vários bairros mais carentes da nossa cidade, principalmente São Francisco, Santa Cecília, Cristiano de Carvalho, Ucengenha, colocar mais postos, doutor Otávio, de recolhimento de conta de água. Nós sabemos que, infelizmente, é um tributo necessário, não tem como ficar aquém, mas há necessidade de dar condições para que essas pessoas possam realmente pagar seus tributos. Então, estou solicitando para o Enilson para a possibilidade de estender mais postos de atendimento em vários locais da cidade, em vários bairros importantes de nossa cidade, porque a reclamação tem chegado até nós, e nós estamos estendendo esse pedido ao Enilson, frente ao SAI, para que possa ser atendido. Quero também, aproveitar que o Orlando está aqui, da Unidades Básicas de Saúde, Orlando, que a população tem nos cobrado também, principalmente sabemos que o horário de atendimento se inicia às 7 horas da manhã. E muitos locais, como a Unidade Básica do Zequinha Mêndola, do Barretos 2, doutor Otávio, o próprio postão, as pessoas ficam expostas ao local, aguardando para que o funcionário possa abrir